E aí, pessoal, tudo legal? Tudo beleza? Maravilha, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a banca é a Comperv. É uma banca que faz provas basicamente lá para o Nordeste. É, Quase praticamente todas as provas que eu vi são de concursos que ocorrem no Rio Grande do Norte. Aliás, que estado maravilhoso, né, pessoal? Que maravilha. Ah, que saudade daquelas dunas. Tá num lugar que eu gostaria muito de morar. Bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Comperv. Quais são os assuntos que eles trabalham muito? Vamos lá. Interpretação de textos. Tem muitas questões de interpretação. E essas questões de interpretação também envolvem outros assuntos como gêneros textuais, tipologia textual. Então eles querem saber se o texto é narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, se um texto é um texto instrucional, se é publicitário, se ele é um texto normativo, tá? Se ele é um texto didático, enfim. Então ele trabalha tanto questões de gêneros textuais quanto de tipologia textual. Então isso é muito comum. Também eles gostam de questões que exigem do candidato a identificação se uma expressão, se um termo está utilizado no sentido denotativo ou conotativo. Denotativo está no sentido mesmo original do vocábulo, aquele sentido que você encontra nos dicionários. Tá? Conotativo no sentido figurado, certo? Então é um sentido diferente, não previsto pelos dicionários, para uma palavra, tá? E esse sentido ele é ditado na realidade pelo contexto, certo? Então, se o emprego é denotativo ou conotativo. Você encontra algumas questões de pontuação, certo? Eu encontrei algumas questões, sempre muitas questões envolvendo conjunções, sempre, sempre. Muitas questões envolvendo conjunções. Inclusive, eles pedem para identificar a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Tá? Aquele caso em que o que é pronome relativo, em que o que pode ser conjunção integrante. É outro assunto. E muitas questões de comentários morfossintáticos. Esses comentários morfossintáticos envolvem conhecimento de classes gramaticais, conhecimento de funções sintáticas, conhecimento de classificação de orações. Agora, uma coisa curiosa em relação a essa banca é que eles exploram muito pouco a parte de concordância, regência. Eu não vi, assim, eu se eu fosse candidato não deixaria de estudar não, mas realmente eu não vi questões de concordância, regência, colocação pronominal, tá? Então é uma banca que trabalha pouca coisa relacionada à identificação de frase certa e frase errada, não é? Mas eu particularmente eu nunca deixaria de estudar num concurso público questões de crase, concordância, colocação pronominal, regência, mesmo no histórico não havendo ou havendo poucas questões desses temas. Tá? Eu não bobearia nesse aspecto, não. Ah, pô, nunca caiu, ou caiu pouquinho. Cara, entendeu? Basta um membro dessa banca ser alterado, ou sei lá, né, porque a primeira coisa que eu penso em termos de concurso público, se eu tivesse que fazer uma prova, eu preciso saber se o meu candidato sabe escrever ou não. Para mim, na minha humilde opinião, é muito mais importante um candidato saber bem concordância do que saber a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Quando o cara escreve, porque se ele vai passar por um serviço público, ele vai ter que escrever um memorando, ele vai ter que escrever um ofício, certo? Ele vai ter que escrever um despacho, uma certidão, enfim. Ele não pode cometer erro, então ele não pode cometer erro de crase, de pontuação, de regência, tá? Agora, se ele vai saber a função sintática do termo ou não, isso para mim pouco importa. Mas enfim, eu não deixaria de estudar. Agora, que eu realmente encontrei, ou praticamente não encontrei questão de concordância, de colocação pronominal e de regência, praticamente não encontrei. Crase, e se eu não me engano, eu olhei 12 provas. Crase, acho que só vi em uma ou duas questões, uma vez ou duas vezes. Sei lá. Enfim.
Tá aí a orientação. Eu não deixaria de estudar esses assuntos que eu acabei de mencionar. Agora, você tem que dar, por exemplo, aqui, você vê esse tipo de questão. Eles dão uma ênfase maior, por exemplo, na parte de tipologia e gêneros textuais, indiscutivelmente. Por exemplo, aqui, essa questão aqui, ele é uma questão de identificação de tipologia textual. Ele quer saber se o texto é argumentativo, se é narrativo, se é descritivo. Tá? Explicativo aqui não existe, né? Acho que ele queria colocar expositiva. Isso aqui nem sequer existe. Seria uma dissertação expositiva, que é aquela redigida, né, por um perito de um determinado assunto. Não é para discutir assunto, ele tem mais finalidade didática. Tá? Um texto expositivo ele é uma tipologia textual. A dissertação expositiva é uma tipologia textual, ao mesmo tempo que entre os gêneros textuais é um texto didático, certo? Seria, por exemplo, um médico falando, escrevendo sobre aquele assunto para o qual ele se preparou a vida inteira. Ele é um especialista em cardiologia, então ele vai escrever sobre cardiologia. Eu, Rosenthal, não tenho o menor conhecimento disso. Tem como discutir, tem como discordar desse expert, desse perito do assunto? Lógico que não. Então esse assunto não é para discutir como se fosse política, futebol. Não, não é para discutir. É para ensinar alguma coisa ao leitor. Então esse é o texto, essa é a dissertação expositiva que tem caráter pedagógico. Tá? Agora, texto explicativo, eu acho que ele queria colocar expositivo aqui entre as alternativas. Não é. Bom, uma narração. A narração é um relato. Tá? Você vai contar uma historinha. São fatos que se sucedem. Não é o caso aqui. A descrição, certo? É buscar mostrar ao leitor uma imagem, é formar uma imagem de um ambiente, é formar uma imagem de um objeto, de um animal. Essa caneta é preta, tem um frisozinho azul, tem essa partezinha aqui que eu não sei como descrever. Enfim, então você pode fazer uma descrição de uma pessoa, do Rosenthal. O Rosenthal é gordo, baixo, calvo, barbudo, certo? Lembra o Brutus. Você pode fazer uma descrição de um ambiente. O ambiente tem 3 metros por 4 metros, são 2 camas do lado, então tem 5 quadros na parede, tem uma mesa do outro lado da cama. Enfim, quando você procura formar a imagem de alguma coisa, isso é um texto descritivo. Legal? Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente, enfim. Pode ser um animal. Agora, esse texto é um texto argumentativo. Por que argumentativo? Olha lá. Primeiro, olha como é que aqui, o que é um texto argumentativo? A argumentação pressupõe 2 coisas. A tese. O que é a tese? A tese é a opinião propriamente dita. E o argumento. Argumento é o recurso que se utiliza para a defesa da tese. Defesa da opinião. Certo? Beleza. Olha só, o papel da arte sempre foi nos tirar da zona de conforto. Ele já tem emitido uma opinião sobre aquilo que seria o papel da arte. Então, esse movimento que se declara contra a vigilância governamental e corporativa com joias, óculos de LED, máscara, é bem oportuno. Olha só, ele tem emitido uma opinião que um movimento tal é bem oportuno. Isso é opinião. E ele utiliza, olha lá, por quê? Olha lá o porquê. Quando ele está dando um porquê, quando ele começa a argumentar, quando ele dá o porquê, quando ele justifica, quando ele dá uma explicação, quando ele dá a causa daquilo ali, quando ele explica o porquê da opinião dele, ele está argumentando em defesa daquela tese. Olha, por que esse movimento é oportuno? Então agora ele vai utilizar um recurso de argumentação, porque alerta para algo que já nos afeta diariamente. Então, esse aqui é o argumento que ele utiliza para a defesa da tese. Tanto é verdade que, olha lá, a palavra que aparece ao final.
Então, trata-se de um texto argumentativo. Beleza, galera? Maravilha. Vamos lá. E aproveitando da mesma prova, certo? Nós temos aqui, e do mesmo texto, uma questão que fala sobre o emprego dos conectores, o emprego das conjunções. Como eu falei para vocês, é certamente um dos assuntos que mais vem sendo cobrado em concurso público. Cara, essa questão é de uma maldade enorme. Enorme. Tá, olha só. Essa questão ela foi bolada para você ficar em dúvida claramente entre as alternativas A e D. Por quê? Tá? Na letra D de dado, você pode substituir então por logo, portanto, por conseguinte, certo? São conectores que vão dar a ideia de conclusão. São conjunções conclusivas. Maravilha? Ótimo. Por sua vez, você pode substituir pois por já que. Pode. Já que, visto que, certo? Porque, porquanto. Tudo isso aí vai dar ideia de explicação de causa. Maravilha. Qual o problema? Bom, a letra B de bola, vamos excluir logo as alternativas B e C. B, entretanto, é adversativo. Então muda completamente o sentido. E na letra C, você não pode substituir pois por posto que, gente. Muita gente se deixa enrolar pelo posto que. Por quê? Porque o posto que, historicamente, tá? O que aconteceu com essa expressão posto que? Posto que sempre foi sinônimo de mesmo que, de ainda que. Ou seja, sempre estabeleceu a ideia de concessão, de embora. Então, mesmo que chova, irei à praia, posto que chova, irei à praia. O problema todo é que o nosso amigo, gênio, fantástico, maravilhoso, incrível, Vinícius Moraes, utilizou o posto que como se fosse porque, já que, visto que, pois. Ou seja, deu ao posto que um caráter explicativo. Falar do amor que tive, que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Soneto da Fidelidade, lindíssimo. Ele usou o posto que justamente como se fosse porque é chama, visto que é chama, ou seja, com esse caráter explicativo. Legal? Maravilha. E ele deturpou o sentido. Pior, pegou. Hoje você encontra autores fantásticos, escritores maravilhosos, jornalistas muito conceituados, utilizando o porquê como se fosse já que, visto que, uma vez que, e não pode. As gramáticas não aceitam, os dicionários não aceitam o posto que com esse valor explicativo. O posto que é concessivo, posto que chova, mesmo que chova, irei à praia, estabelecendo essa oposição. Tá? É incrível, né? Como é que é a língua. A língua não é uma ciência exata, é diferente da matemática, né? Então, posto que sempre foi sinônimo de mesmo que, de ainda que. Se você pegar livros antigos, você pega Machado de Assis, você vai encontrar o posto que como sinônimo de mesmo que, ainda que. Só que a partir do soneto de fidelidade, e poesia tem uma força muito grande, né? Ela entra na nossa cabeça de uma maneira que um texto em prosa não lembra. Você lê um texto, você lê um livro, você vai lembrar a história do livro, mas você não vai lembrar palavra por palavra. Poesia não. A poesia, pela musicalidade, você decora. Entendeu? E aí o que acontece? Entra no subconsciente das pessoas de uma maneira muito mais violenta. Então, o registro que as pessoas têm na cabeça do posto que é esse do Vinícius Moraes com valor explicativo. O que as bancas, nenhuma banca aceita.
Posto que não é sinônimo de porque, já que, visto que. Enfim, posto que é sinônimo de mesmo que, ainda que, embora, tem valor concessivo. Então nós já eliminamos, por conta disso, as alternativas B e C. A resposta dessa questão é a letra D de dado. Qual é o erro que acontece na letra A? Qual é o erro? Eu posso substituir pois por já que? Posso. Só que ele fala que haveria necessidade de ajustes linguísticos. Não, não há necessidade de nenhum ajuste. Você pode substituir o posto que, o pois por já que, sem fazer nenhuma alteração na frase. Sem nenhuma. Não há necessidade de ajuste linguístico, não há necessidade de alterar o tempo de um verbo. Nada disso. Nada disso. Tá? Você basta substituir uma palavra uma expressão pela outra. As duas palavras já que pela expressão, aliás, a palavra pois por já que, pela expressão já que é composta por duas palavras. Tá? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado. Certo? Porque olha que maldade que houve isso aqui. Não há necessidade de ajustes linguísticos. Tranquilo? Agora, a letra D, olha lá. Você pode substituir então por logo, ambas são com conjunções conclusivas, sem alteração de sentido. Sim, não há realmente nenhuma alteração de sentido. Ambos então estabelecem a ideia de conclusão. Maravilha. Vamos lá. Como eu falei, olha lá, comentários morfossintáticos, certo? Comentários morfossintáticos. Vamos lá. Não tem como pedir a um homem branco e hétero ser menos enviesado. Quem pede, pede alguma coisa. Você pede o quê? Ser menos enviesado, você pede isso. Quem pede, pede alguma coisa. Isso seria objeto direto. Ou seja, esta oração aqui, que é o número 2, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Portanto, o número 2 funciona como um objeto direto, exerce a função de objeto direto, certo? Se a oração é objetiva direta, é porque esta oração aqui é um objeto direto. É um objeto direto, oracional, mas é um objeto direto. Pelo fato de possuir um verbo, forma uma nova oração. Agora você está pedindo alguma coisa, ser menos enviesado, a alguém, a um homem branco hétero. Isso aqui complementa a ideia do verbo pedir com preposição a, objeto indireto. Então nós temos na sequência que é a um homem branco e hétero, a função de objeto indireto, e o 2, objeto direto, resposta letra B de bola. Tá? Então você vê que eles pedem questão de identificação de funções sintáticas. E mais do que isso, olha que coisa legal. Ele trabalhou com uma oração subordinada substantiva, só que ele, em vez de classificar, isso aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo, o verbo ser está no infinitivo, e repare que você não tem a conjunção integrante, ele poderia ter classificado a oração, mas em vez de classificar a oração, se a oração é completiva nominal, é porque ela desempenha a função de complemento nominal. Se a oração é objetiva direta, é porque ela exerce a função de objeto direto. Foi que ele trabalhou com esse conceito. Olha que coisa bonita. Como eu já vi também ele trabalhar com um conceito legal, que é a função sintática do pronome relativo, e assim vai. Tá? Ele trabalha muito essa parte de morfossintaxe e identificação de funções sintáticas. Então você já sabe que é um assunto que você vai ter que trabalhar. Função sintática de pronome relativo, função sintática de pronome oblíquo. Tá? Por fim, olha lá. Última questão que nós estamos vendo hoje, dessa banca, de um outro concurso, também lá da Prefeitura de Parnamirim. Ansiedade dos sujeitos sem treinamento no momento no qual, certo? Eu substituo momento no qual
Cara, se eu substituir em que por no qual, é porque isso aqui é um pronome relativo, certo? Com essa brincadeira, olha lá, a gente já pode eliminar as opções C e D. C e D. Então, ele é um pronome relativo, certo? Tranquilo? Ótimo. Maravilha, gente. Então, nós temos um pronome relativo porque eu substituí em que por no qual. Então, você reparou que eu falei lá no início que ele gosta de fazer a distinção entre pronome relativo e conjunção, sobretudo a conjunção integrante? É um pronome relativo. Gente, qual é a principal função do pronome relativo? A principal função do pronome relativo é evitar repetição de um termo antecedente. Vem cá, por que eu poderia substituir que por o qual, a qual, as quais, as quais? Por que bateu no qual? O que é no qual? Aqui é em mais o qual, certo? Em mais o qual. Por que nós optamos pelo emprego de o qual e não de as quais, por exemplo? Porque ele está fazendo referência ao termo anterior, que é momento. Que é momento. Momento é masculino e singular. Por isso que nós substituímos por o qual. Todo pronome relativo retoma um termo antecedente. Todo pronome relativo retoma um termo antecedente. Certo? Então a função do pronome relativo é evitar a repetição de um termo anterior. Tanto é que se você substituir no momento por nas horas, ficaria assim, nas horas em que, certo? Substitua o que por qual? Fica nas horas nas quais. O que é nas quais? É em mais as quais. Por que passa a ser feminino e plural? Porque ele está retomando a palavra horas, que é feminino e plural. Então, a função do pronome relativo é sempre retomar um termo antecedente. Sempre. Tá? Mesmo o cujo, que é pronome relativo, também retoma um termo antecedente. Ele concorda com o termo seguinte. Né? Vou botar aqui. Os professores de cujas aulas gosto. Os professores de cujas aulas gosto são aqueles. Repare, a função do cujas, cujas concorda com aulas. Cujo, cuja, cujos, cujas, são sempre pronomes relativos. Mas a função desse cujas é retomar professores. Eu gosto das aulas desses professores. Ele concorda com aulas. Ele fica feminino e plural concordando com aulas. Mas a função é retomar um termo antecedente. Que no caso aqui é professores. Então todo pronome relativo tem essa função de retomar um termo anterior. Tá? No caso de cujo, ele vai concordar com o termo seguinte, mas ele evita a repetição do termo anterior. Eu gosto das aulas dos professores. Legal? Então, todo pronome relativo, a função principal do pronome relativo é evitar a repetição de um termo antecedente. Então, ele retoma uma informação. Tá? Ele não antecipa, ele retoma sempre uma informação a um termo antecedente. Ele sempre faz referência a um termo anterior. Valeu, galera! Foi bacana, foi bonito? Que coisa linda! Tá? Não se esqueçam que todos os dias nós estamos trabalhando a questão do dia, certo? Basta você seguir @professor_Rosenthal lá no Instagram, tá? E também não se esqueçam que às quintas-feiras nós temos a nossa tradicionalíssima live. Maravilha, galera, foi mais uma vez um grande prazer conversar com vocês, dessa vez falando um pouquinho sobre essa banca Comperv, que faz a maior parte dos concursos lá no Nordeste do nosso Brasil. Valeu, galera, um grande abraço!